Boa noite a todos. Mais uma vez agradecer a oportunidade de aqui estar para servir e desejar que a paz do Cristo esteja conosco em nossos corações, nos envolvendo, nos guiando, nos intuindo. E é interessante que, de fato, ela não disse uma coisa errada, não. A leitura de amai os inimigos tem muito a ver, sim, com o tema que a gente vai falar hoje, que é amai os criminosos. E é interessante que nessa leitura, como não existe o acaso, e quando nós estamos na doutrina espírita a gente aprende que esse acaso não existe, tudo tem um porquê, ela nos fala primeiro da sobrevivência da alma. O espírito existe além do corpo. E isso é importante para nós termos consciência de que o espírito, ele existe, ele continua existindo após o fim do corpo, né? Ou seja, nós estamos aqui de passagem, num momento de aprendizagem, de absorção de experiências para a nossa evolução, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso melhoramento. Portanto, nenhum indivíduo, seja ele o mais criminoso, ou seja ele o mais perfeito, passa pela encarnação simplesmente à toa. Ele vem com um propósito de aprender, mesmo quando em missão, para que ele possa aprender a viver aquela experiência, exemplificar para os outros a sua missão. Nós também gostamos da leitura que antecedeu, que nos fala que não existem penas eternas. Nós não podemos imaginar que o indivíduo ele está fadado eternamente a permanecer naquele estágio, a permanecer em algum lugar, lembrando que a doutrina espírita nos esclarece, primeiro no Livro dos Espíritos e melhor, mais detalhadamente no livro Céu e Inferno, como funciona a lei de justiça divina, nos esclarecendo que não existe um lugar chamado céu e não existe um lugar chamado inferno, que céu e inferno são estados de consciência. Porque podemos estar todos nós aqui no mesmo lugar, mas para uns aqui deve estar sendo o inferno, para outros aqui eles encontram o céu. Portanto, para os indivíduos, para o espírito, céu e inferno são estados de consciência, são estados de mente. E a gente precisa ter consciência disso quando nós olhamos para os criminosos, quando nós olhamos para os nossos irmãos que cometem as falhas, né? Também devemos lembrar que todos nós estamos destinados à perfeição. Podemos retardar, jamais parar, mas nós podemos retardar o nosso progresso. Nós podemos estagnar um período em que nós acharmos que podemos ficar estagnados, mas a justiça divina nos impulsiona, mesmo que de maneira pequena, a evoluir. Mesmo quando nós achamos que estamos estagnados, até estagnados estamos também aprendendo. Porque todos nós somos criados simples e ignorantes. Todos nós somos criados simples e ignorantes. E isso é importante, porque no Livro dos Espíritos eles nos esclarecem que isso nos proporciona estarmos aptos tanto ao bem quanto ao mal, para que nós possamos aprender, para que nós possamos entender, discernir o bem do mal. Então todos nós somos criados simples e ignorantes, fadados, destinados à perfeição, à felicidade, à alegria, ao amor. Jamais estaremos condenados em absoluto a permanecer em algum lugar por conta de nossas falhas e que nós também, em algum momento de nossas vidas, talvez não nessa mais, mas em anteriores, tenhamos também cometido algumas atrocidades. Podemos não nos lembrar, graças à lei divina e à bênção divina da lei de esquecimento. Nós muitas vezes não lembramos dos erros que cometemos porque talvez nossas consciências, nosso psiquismo não aguente, não suporte perceber o quanto nós já erramos, o quanto nós já fizemos de mal. E é por isso que a bênção divina nos oferta o esquecimento, para que nós possamos recomeçar a nossa jornada. E isso é uma lei igual para todos também. Até para aqueles que nessa existência são criminosos, na próxima eles vêm com o esquecimento, com a oportunidade de recomeçar. Então, falando isso, é muito importante a gente lembrar de uma passagem de um livro que virou filme
e foi a primeira obra espírita que eu tive contato e que agradeço muito ao autor e ao médium, que é a obra Nosso Lar. Não sei se todos já conhecem, o livro Nosso Lar de André Luiz, mas eu gosto muito desse livro, eu gosto muito dessa passagem, porque o André Luiz, naquele livro, nos mostra como uma pessoa, muitas vezes, aos nossos olhos, não cometem crimes, mas que as leis divinas nos mostram que eles cometem crimes diante da lei divina e têm a oportunidade de recomeço lá e muitas vezes aqui. E é interessante que no filme eles falam o seguinte, que quando ele vai conversar com o ministro Genésio, no Ministério do Auxílio, que ele quer retornar para ver a sua família, ele está desejoso de ver sua família, e aí ele senta por último com a senhora e vai conversar com o ministro, e o ministro está conversando, a senhora muito redutiva, ainda muito orgulhosa, muito vaidosa, e aí o ministro tem a oportunidade de dizer o seguinte: o orgulho e a vaidade são as chagas da humanidade. E a gente toca nesse ponto porque nós, nessa existência, podemos não estar cometendo crimes pela lei dos homens. E nós nos achamos, por conta do orgulho e da vaidade, melhor do que aqueles que ainda cometem os crimes diante da lei dos homens. E isso é um erro, porque todos somos filhos de Deus. E aí é interessante lembrar que o Cristo nos manda amar o próximo como a si mesmo. E mais à frente, nós vamos entrar no ponto das perguntas que o Livro dos Espíritos nos esclarece, e no Evangelho, até onde vai essa humanidade, até onde vai esse próximo, né? E é interessante a gente continuar, que a gente vai para a pergunta 634 do Livro dos Espíritos, que Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos: por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Olha só, Kardec observa e faz uma pergunta extremamente pertinente aos espíritos, de observar que existem tendências, pessoas com tendências ao mal moral. E ele pergunta, é natural isso existir? Por que isso está na natureza? E os espíritos respondem, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o seu caminho. Tanto pior para ele, se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Eis porque ele vem para a encarnação. O que a gente consegue tirar disso aqui? Nós viemos às nossas encarnações para que nós possamos, para nos tornarmos espíritos perfeitos, espíritos puros, nós temos que aprender a discernir o que é o bem e o que é o mal. A gente tem que aprender a discernir isso, a gente tem que saber isso. E nós só aprendemos encarnando, nós só aprendemos errando. Eu lembro muito de uma mensagem que gosto do livro Vinha de Luz, intitulado Esperança, psicografia de Chico e ditado pelo Espírito Emmanuel, que ela diz o seguinte, a carta, estou parafraseando, claro, ela diz que a queda faz parte de nossa jornada. A queda faz parte da nossa jornada. Então nós temos que ter consciência de que o erro é permitido para cada um de nós. Nós podemos errar, agora nós não podemos permanecer no erro. Nós não podemos nos comprazer no erro. É claro que nós podemos errar. São escolhas erradas e nós devemos aprender com essas escolhas. Hoje nós já sabemos discernir muitas coisas, mas ainda não sabemos discernir o que é o todo bem e o todo mal. Portanto, quando nós observamos os nossos companheiros, que cometem os crimes aos nossos olhos, às nossas leis, os nossos irmãos criminosos, nós percebemos que eles ainda não têm a capacidade de discernir esse bem desse mal. Assim como é dada a cada um de nós, por conta de nossas experiências, já discernimos o que é um assassinato, o que é um roubo,
que é um latrocínio, o que é, por exemplo, a própria corrupção, né? Um tema tão em voga que nós vemos hoje. E nós vemos que para o Espírito, quando vem a carne, são provas muito duras, quando ele não tem ainda a capacidade de discernir o bem do mal. Nós vemos nos livros de André Luiz que quando nós reencarnamos, muitas vezes dizemos que estamos aptos, como no livro Missionários da Luz, nós temos um exemplo de uma senhora que ela faz todo o planejamento do seu corpo, o planejamento de sua vida, e o instrutor diz: você tem certeza que você vai com esse corpo tão bonito, tão perfeito? Espíritos mais evoluídos que você sucumbiram na prova da beleza, sucumbiram nessa situação. Você tem consciência disso? Você vai querer isso? E ela diz: não, eu tenho consciência. E às vezes a gente esquece que muitos desses irmãos que caíram nesses caminhos criminosos, quando estavam na pátria espiritual, disseram que tinham força para vencer. Mas a prova é difícil. A prova, e eles não tiveram a fé, não tiveram conhecimento, às vezes não tiveram a oportunidade de estar num lar com afeto, com carinho, que possa lhes ensinar, lhes dar ensinos morais, ou que se tiveram, não se deixaram permear, se comportaram como uma rocha. A rocha, ela absorve muito pouco da água da chuva, diferentemente de uma esponja. Se eu colocar uma esponja, ela vai absorver muita água. A rocha vai absorver, mas é bem pouca. E assim ele se comporta. Esse irmão que vive nesse lar, que vive nesse ambiente, que às vezes ele não tem a capacidade de entender, ele não viveu em suas existências anteriores, ele ainda é uma rocha para esse tipo de ensinamento, para esse tipo de aprendizado. E por isso, vem a carne aprender com as dificuldades, né? Dando sequência, é interessante que nós saímos da 634 e agora voltamos no Livro dos Espíritos para a questão 120. E é interessante o que Kardec pergunta aos espíritos. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Isso é muito importante, porque às vezes é uma dúvida que nós temos. Será que a gente tem que passar pela fieira do mal? Será que a gente vai ter que sempre conhecer o mal para chegar ao bem? E é interessante como os espíritos respondem a Kardec. Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. E é muito importante isso, porque eles estão dizendo o seguinte, que o mal nada mais é do que a ignorância. É a ausência do saber o que é bom, do saber o que é o amor, do saber o que é Deus. E muitos desses indivíduos, como nós veremos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando cometem esses crimes, cometem esses erros, estão nessas falhas, eles não conhecem o que é Deus, não conhecem o que é fé, não conhecem o que é esperança, não conhecem o que é bom, o que é belo. E é uma pergunta que a gente se faz. A forma como nós vivemos hoje como sociedade, a forma como nós lidamos com essa problemática, com esses indivíduos, é a melhor forma para a correção do indivíduo? Não. Nós segregamos esses indivíduos, nós execramos esses indivíduos, nós só faltamos marcá-los a ferro e fogo, como no tempo da escravidão. Falta-lhes oportunidade, muitas vezes, de recomeço. A gente os coloca em lugares com pessoas com mentalidade semelhante. Tem como ele pensar algo diferente? Não tem. Porque ele só convive com aquele tipo de pensamento. Ele só convive com aquele tipo de ideia. Como ele vai conseguir se fixar no bem? Como ele vai conseguir falar de Deus, ouvir sobre Deus? Por isso que os trabalhos que a gente vê junto aos presídios são extremamente importantes, os trabalhos de evangelização, de qualquer interpretação do Evangelho do Cristo, ou que não seja do Cristo, qualquer interpretação religiosa, que vá aos presídios, é um trabalho extremamente importante, porque faz o indivíduo sair daquele processo obsessivo, mental, preso àquelas ideias, de só enxergar aquelas ideias, de só enxergar o ódio, de só enxergar o desamor, de só enxergar a descrença, só enxergar a raiva, o desrespeito, né? E é muito importante nós falarmos disso, né? E aí nós vemos na questão 121 que Kardec faz a seguinte pergunta: por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E aí os espíritos respondem: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Repito, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria, por escolha,
E nós vamos entender que, no princípio, nós vivemos através dos instintos. E os instintos ainda nos trazem as percepções da matéria, da densidade da vivência. E quando o indivíduo não consegue se libertar desses instintos, ele permanece nas existências seguintes presos a essas sensações, a essas experiências ainda instintivas da fome, as experiências instintivas ainda do assassínio, as experiências instintivas ainda da sexualidade exacerbada. Então esses indivíduos estão presos ainda nesse tipo de pensamento e precisam se libertar disso. E muitos de nós, em outros aspectos, talvez não tão graves quanto aqueles, mas nós também ainda cometemos os nossos erros e precisamos nos libertar disso também. E isso é muito importante, a gente ter a consciência de que o indivíduo, para se libertar, ele precisa vencer os instintos. E aí nós passamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, que intitula-se assim: Amar o próximo como a si mesmo. E não à toa, no capítulo 11, tem lá um item chamado Caridade para com os criminosos. Porque os criminosos são nossos próximos. São os nossos próximos. Isso nós precisamos entender. Porque um dia, talvez, nós fomos esses criminosos. E alguém nos perdoou. Alguém se apiedou. Alguém foi nos buscar, estender as suas mãos, ofertou o seu colo, ofertou o seu coração e nós recomeçamos. Renascemos, não só da carne, mas renascemos também do Espírito. Renascemos trocamos os nossos princípios, recomeçamos. E é importante que no livro de André Luiz, não sei se todos vão lembrar do filme, quando ele ainda está no Ministério da Regeneração e ele está cheio de dúvidas, ele não aceita que ele tenha morrido pelo suicídio indireto, o ministro Clarence coloca-o para dormir informando: é importante recomeçar. É importante recomeçar. Todo dia é dia de recomeçar. É um dia de uma oportunidade nova. E nós passamos no capítulo 11 para o item 4, que diz o seguinte: amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade. É a expressão mais completa da caridade. Nós às vezes confundimos muito o que é caridade. O Evangelho nos esclarece que nós podemos fazer caridade por palavras, por pensamentos e por ações. Mas todas elas, se não tiver amor ao próximo, não são caridade. São ações vazias. Tá? E isso é importante a gente esclarecer. E aí, no mesmo item, um pouquinho mais adiante, o Evangelho nos diz o seguinte: a prática dessa máxima tende à destruição do egoísmo. Ou seja, nós convivermos com a oportunidade de amarmos esse próximo mais difícil, mais cheio de complicações, mais cheio de problemas, permite que destruamos em nós mesmos o egoísmo. Porque no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, o dever, ele diz que todos nós fomos criados iguais para a dor. E quando nós nos apiedamos da dor do outro, nós estamos abrindo em nós a oportunidade, como diz nesse item, de rompermos com o egoísmo. Nós nos sensibilizamos com o nosso próximo, com aquele que necessita. E isso é muito importante para a nossa jornada e para a jornada deles. Porque nós rompemos o egoísmo e eles têm a oportunidade de ver como romper o egoísmo. A oportunidade de ter contato com o amor, com o afeto, com o carinho. E esse amor fraternal é o amor sublime que nós vemos muito claramente num texto que eu acho que quase todos aqui conhecem, já foi musicado, de alguém que já foi criminoso, mas que um dia teve a oportunidade de encontrar o amor sublime de Jesus
e simplesmente perguntou para ele assim: Senhor, que queres que eu faça? Essa pessoa é Paulo de Tarso. E nós vamos à carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que inicia-se no seu primeiro versículo assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. E é interessante observar que ele teve essa oportunidade. Esse exemplo, nós estamos falando de alguém que perseguiu cristãos. E a gente agradece ao Emmanuel por ter, através da psicografia iluminada de Franciscano Xavier, ter colocado um dos livros mais belos que nós temos na doutrina espírita, que é o livro Paulo Estevão. Nós vemos a oportunidade ali, naquele livro, de ver como alguém que acreditava piamente em uma coisa, perseguiu, matou, por exemplo, Estevão, tratou da morte de Estevão, perseguiu inúmeros cristãos, ele tem a oportunidade de encontrar o amor. Depois que ele encontra aquela oportunidade de ver o amor do Cristo, que se apieda dele, ver o exemplo de Estevão também, que se apieda dele, que nós vemos no livro que diz ao Cristo que não fique daquele jeito, que não se chateie com ele, porque ele ainda seria um grande trabalhador dele. E nós vemos também daquele casal que vai junto com ele para o deserto, para trabalhar no tear, só que ele já é irreconhecível, muito mais magro, barbudo, os cabelos grandes, e o casal vem fugindo de Jerusalém da perseguição do Paulo de Tarso e conversa com ele, dizendo que já o perdoou, porque o Cristo ensinou a amar aqueles que perseguiam, aqueles que eram criminosos. Ele entende o princípio desse amor, e é por isso que ele tem tanta propriedade para escrever essa carta. É tanta propriedade para ele mostrar a importância do amor. Por isso que o tema não foi caridade para com os criminosos, mas amai os criminosos. Porque fazer caridade sem amor são ações vazias. Nós continuamos no Evangelho, no item 8, que trata da lei de amor, e diz o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que este é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Olha só quão bonita é essa mensagem sobre a lei de amor. O amor tem essa capacidade de ser um verdadeiro sol. E aí nós nos lembramos como foi que Paulo de Tarso viu Cristo, como uma luz que o ofuscava, capaz de cegá-lo como um sol, porque o amor era tão intenso que ele não tinha capacidade de ver. É esse amor que um dia todos nós
teremos em nossos corações, mas que precisamos começar a trabalhar hoje. Hoje, agora. Não é só perdoar aquele que furtou a nossa casa ou que cometeu um crime qualquer. É nós, como sociedade, também pensarmos como nós tratamos esses irmãos, esses companheiros, execrá-los, ao ostracismo, digamos assim, ao isolamento, à condenação pública. Pessoas que saem de lá muitas vezes não conseguem mais emprego, nem oportunidade, mesmo que tenham a vontade de se melhorar. Nós precisamos mudar em nós mesmos os nossos conceitos. Nós precisamos rever como nós vivemos no mundo. Nós precisamos rever como nós amamos o mundo. Será se é o amor no sentido vulgar do termo que nós dizemos? Ou é esse amor que o Cristo vem nos ensinar como um sol? Porque todos os dias nós temos a oportunidade de, ao ter o contato com o Evangelho, de também estarmos, como Paulo de Tarso, às portas de Damasco. Muitas vezes a gente pede uma oportunidade como aquela de encontrar o Cristo frente a frente e acreditar que vai modificar. E aí eu lembro de um personagem também que nós já citamos hoje no livro Há 2000 anos. Emmanuel tem a oportunidade de estar frente a frente, face a face com Jesus. E Jesus diz a ele: tens hoje ou daqui a milênios para me seguir. E ele não escolheu seguir naquele dia. Assim somos nós todos os dias. Todos os dias o Cristo nos diz: nós temos hoje ou daqui a milênios para segui-lo. O que nós estamos escolhendo? O que nós estamos escolhendo fazer com os nossos sentimentos, especialmente com o amor? O que nós estamos escolhendo fazer com aqueles que erram? Porque nós já erramos. Nós já erramos. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vemos que a nossa pátria é constituída dos simples de coração, dos aflitos. E isso é importante a gente ter. Os aflitos não são só aqueles que sofreram alguma coisa, mas também aqueles que fizeram sofrer e trazem nas suas consciências a vontade de resgatar, de melhorar-se, de pedindo clemência ao Pai, piedade, misericórdia, para um recomeço, para quitar as suas dívidas. Muitos de nós estamos aqui nessa pátria, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, com esse propósito. Nós reencarnamos aqui com esse propósito, de querermos mudar a nossa história, a nossa caminhada e ajudar aqueles que em uma outra jornada tenhamos nós prejudicado. E continuamos no Evangelho, que diz o seguinte, também no item 8, Diz o seguinte: mas disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía, mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. Portanto, nós vemos que esses irmãos que ainda caminham nessas sendas, nesses caminhos obscuros do erro, da falha, ainda estão mais próximos do começo do que do fim. E aí, na mesma carta de Coríntios, a gente pega uma passagem de Paulo muito interessante. Primeira carta de Coríntios, capítulo 13, continuação dela, só que agora é o versículo 11. Paulo nos diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Mas o que isso tem a ver com a nossa leitura do Evangelho? Quer dizer que esses espíritos são aquelas crianças que o Cristo pedia que viessem. São esses meninos que nós temos a oportunidade de ter o contato, que ainda caminham como menino, agem como meninos, falam como meninos espirituais. Ainda estão mais próximos do começo, da infância espiritual. E nós não podemos tratar meninos como homens. A pedagogia é diferente para ensinar um adulto e para ensinar uma criança. Ela não é a mesma. Não é a mesma. E às vezes nós queremos tratar. E não é assim. Nós temos que entender que aqueles indivíduos estão na infância espiritual.
ainda deixam os instintos tomarem de conta dos seus corações e precisam aprender a modificar-se, a melhorar-se, a entender que existe um recomeço. E se nós já tivemos a oportunidade de ter o contato com Cristo, de nos melhorar, compete a cada um de nós ter o papel de pedagogo desses irmãos, desses companheiros de jornada, a cada um de nós. Porque nos diz o Cristo que quando nós fazemos a cada um dos pequeninos, os seus irmãos mais pequeninos, é a Ele que estamos fazendo. Quando Ele diz assim: a todos vós passai à minha direita, que foram à prisão me visitar. E aí a gente pergunta: quando é que nós fomos visitar o Cristo na prisão? E Ele responde: quando nós formos a cada um dos pequeninos que aguardam por Ele, por esclarecimento, por iluminação, por recomeço. Nós queremos muito para nós. E isso ainda faz parte do egoísmo. Quando abrimos mão de pensar só em nós, para pensarmos no próximo, amar o próximo como a si mesmo e todos os próximos, é importante a gente perceber que, como nos diz o Evangelho, nós quebraremos com o egoísmo. O egoísmo sumirá da nossa existência. E continuando no Evangelho, nós temos no item 9 do mesmo capítulo 11, dizendo o seguinte: o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente querido ou um objeto qualquer, viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-las e que alcança, não raro, sublimes proporções. O que ele quer dizer? Que por mais criminoso que ele seja, por mais perverso que nós possamos imaginar que o indivíduo seja, ele tem a centelha no seu coração desse amor, que ele precisa ampliar, ele precisa aprender a potencializar. Mas nós precisamos aprender a potencializar em nós para podermos ensinar aos nossos semelhantes. Por isso que falamos antes também das experiências terrenas. Nós temos a oportunidade todos os dias de vivenciar essa potencialização do nosso amor. E é interessante a gente observar que quando a gente ama os criminosos, ou quando a gente ama qualquer pessoa que seja difícil, como os inimigos na leitura anterior, nós nos libertamos, nós nos sentimos mais leves, muito mais leves, porque a gente vem com isso, vem o perdão, que nos liberta, que não nos prende a existências passadas, não nos prende a essa própria existência, não guardamos aquele indivíduo numa tela mental de erro, porque nós entendemos que um dia, como nos diz a música, todos nós seremos anjos. Um dia, todos nós seremos anjos. E nós estamos fadados a sermos anjos. E aí nós passamos, no mesmo item 9, aí temos a pergunta: ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? A seita? A nação? Não. É a humanidade inteira. E é a pergunta que a gente faz: será que nós estamos conseguindo amar a humanidade inteira? Nós estamos conseguindo amar a humanidade inteira, o nosso semelhante? Respeitar o livre-arbítrio do outro? Que é uma lei divina, que Deus respeita e não viola consciências. Será que nós conseguimos entender esse livre-arbítrio? Será que nós conseguimos entender que aquele indivíduo, muitas vezes diante de nós, ele tem a necessidade? E aí eu conto uma história, que o Chico uma vez chegou atrasado no centro espírita e já tinha uma senhora na porta do centro espírita e deu 3 tapas na cara do Chico. Olhou para ele e disse assim: como é que você se atreve a se atrasar? Estou meia hora aqui esperando para tomar meu passe. Você tem condições de se atrasar? Você acha que você pode se atrasar? Aí entrou e foi para a porta da sala de passe. Aí o Chico olhou para o Emmanuel e disse: Emmanuel, eu não tenho condições de aplicar passe. Você viu como é que a mulher fez? Aí o Emmanuel responde a ele: Chico, você tem a razão, mas ela tem a necessidade. E são 2 coisas diferentes. Muitas vezes nós temos a razão,
mas os indivíduos às vezes têm a necessidade. E a gente se prende tanto a essa razão, se prende tanto por conta do orgulho e da vaidade, que a gente esquece que naquele momento era o momento ideal para a gente ensinar uma coisa. E aí o Chico percebe a mensagem e segue para a sala do passe. Isso é muito importante. Será que nós conseguimos fazer isso? Silenciar a nós mesmos e continuarmos a jornada, ajudar aquele indivíduo? Ou nós guardamos? Ou nós não vamos? Dizemos para muitos daqueles nossos companheiros espirituais que estão a todo momento nos intuindo para o bem, desejando o nosso sucesso, o nosso progresso, nos intui, continua. E aí a gente desiste. Tanto que tem uma mensagem de André Luiz, pela psicografia de Chico, que ela diz um tanto mais. A gente não sabe o quanto nós ganhamos quando nós continuamos um tanto mais diante das adversidades, das problemáticas, do desamor. Quantas pedradas nós recebemos? Muitas, inúmeras. Sofremos todos nós. Nenhum que está sentado nestas cadeiras, nenhum de nós que está nesse auditório, aqui, nunca sofreu na vida. Disso eu tenho certeza. Cada um tem a sua dor, cada um carrega a sua cruz, cada um carrega as suas dificuldades. Mas será que não temos como nós um pouquinho ajudar a carregar a cruz do outro? Não temos como nós ajudarmos um pouquinho a amarmos aquele próximo, a ele se sentir amado? Porque a gente reflete sobre a situação atual e isso traz para a nossa situação como sociedade, que a gente fica muito impressionado com o alto índice de depressão na nossa sociedade, a gente fica impressionado com o alto índice de suicídio, mas o que nós estamos fazendo para mudar? Nós estamos fazendo amar o próximo, ouvir o próximo, dedicar um tempo para o próximo, entender o próximo, perdoar o próximo, oportunizar com uma lei de justiça divina que oportuniza para o próximo uma chance? Será que nós oportunizamos para as pessoas a chance de recomeçar? Não precisa se tornar, para quem nos ofende, para quem nos trai, para quem nos magoa, o melhor amigo que era, ou a esposa que era, ou o marido que era, mas a gente pode dar uma oportunidade para aquele indivíduo aprender com o erro. Porque um dia fomos nós que também erramos, ou podemos ainda no futuro também errar e careceremos futuramente do perdão. E aí nós seremos perdoados à medida que nós perdoamos, né? E continuamos para o item 14, que aí chegamos para a caridade para com os criminosos, que fala o seguinte: a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem. Nós devemos amá-los, nós devemos entendê-los, mas é a lei de justiça divina que vai permitir a eles o perdão ser dado à medida em que eles reconhecerem ou não. Porque a pior prisão que nós podemos ter é a da consciência. Não existe prisão pior para o indivíduo do que a sua própria mente. E nós vemos nos livros espíritas, especialmente os de André Luiz, inúmeras vezes nas zonas umbralinas, quantos espíritos estão por séculos presos nas mesmas ideias, sofrendo com os crimes que cometeram, sem se perdoar, porque a consciência pesa, a consciência é difícil. E a gente já vendo esse indivíduo tendo a consciência pesada, nós, com o auxílio da doutrina espírita, que nos esclarece, que edifica em nossos corações um templo de amor e de esperança, nós temos a oportunidade de ofertar a esses indivíduos uma chance. Uma chance. E vemos no exemplo do livro Os Mensageiros, quando André Luiz vai ao campo de paz, em que temos um casal, um homem, que trabalha como coordenador desse posto de socorro nas zonas umbralinas, e a esposa, que vive nas esferas espirituais mais altas, e ela vem sempre para auxiliá-lo, e lá eles trabalham auxiliando espíritos criminosos de todas as maneiras.
espíritos que se encontram nessas zonas sofredoras. E um deles que permanecia adormecido, para que não despertasse ainda da consciência, tinha um vínculo com eles de outra existência, um vínculo criminoso. Mas o amor é tão grande porque eles queriam estar presentes quando aquele espírito fosse despertar, para dar oportunidade a ele de dizer: nós te perdoamos. Então te perdoa para recomeçar. Esse perdão é extremamente importante. E nós continuamos com o item 14, que diz o seguinte: considerais que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhes será pedido do que vós. Olha o que o Evangelho nos diz, que nós, quando negamos o perdão a estes irmãos, quando nós negamos o perdão a estes espíritos, nós estamos dizendo que, mesmo nós conhecendo a mensagem divina, a mensagem do perdão, do amor, da bondade, nós dizemos a ele que essa mensagem não é correta. Nós mesmos não seguimos e não damos o exemplo do Cristo. Que oportunidade vai ter esse indivíduo de conhecer o Cristo? Quantos de nós conhecemos o Cristo através do exemplo do Paulo de Tarso, que teve esse perdão, vivenciou esse perdão, perdão dos outros e o alto perdão? Quanto dessa mensagem sublime chegou até nós? Como a carta a Coríntios, primeira carta a Coríntios, né? Então é interessante. E aí, com essa passagem, nós gostaríamos de ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, mensagem número 100, tá? É a psicografia de Francisco Cândido Xavier, a psicografia iluminada, e ditado pelo Espírito Emmanuel. O título é: Que fazemos do Mestre? E aí, a passagem que Emmanuel se inspira do Evangelho está em Mateus, capítulo 27, versículo 22, e diz o seguinte: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Comenta o benfeitor espiritual. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhe satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, por meio da qual façam um mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais dos céus. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam como a esposa de Zebedeu sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos o acompanham, estrada afora, iguais a inúmeros admiradores da Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem as mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes,
segue-os sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, passando por impedimentos e pedradas até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. E a mensagem do Cristo é tão bela que até no momento em que ele vai desencarnar, ele é crucificado ao lado de 2 criminosos. E como nós vimos a mensagem do arrependimento, um deles percebe a grandiosidade espiritual do Cristo, da sua mensagem, e se arrepende no seu último instante, na carne, mostrando que a cada um de nós é dada sempre a oportunidade de recomeçar. Então, se nós buscamos o Cristo todos os dias, que busquemos ser os exemplos, sermos testemunhos do seu amor, vivendo, amando os criminosos, os inimigos, os desconhecidos, todos eles, porque todos os nossos próximos são todos aqueles que compõem a humanidade inteira. Agradeço a todos a oportunidade, desejo uma semana de muita paz, de muita luz. Obrigado.